Bom dia, igreja. A paz do Senhor seja sobre todos nós nessa manhã e que Ele revele coisas ainda que estão atrás de vendas, atrás de cortinas, coisas que talvez ainda não tenhamos entendido no Evangelho. Vocês estão prontos para ouvir o que Deus preparou? Convido toda a igreja a abrir as suas Bíblias em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler na versão King James. Por favor, me acompanhe. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós o rejeitastes. Vou ler essa segunda parte de novo. No arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós o rejeitastes. Eu gosto de pegar os textos, às vezes vocês reparem que nós estamos em Isaías. E eu adoro, quando eu passei pela Bíblia, eu acho um texto no Antigo Testamento que ele tem tudo a ver com a nova ordem que foi estabelecida a partir do Novo Testamento. Se você for ler isso à luz do Evangelho de Jesus, falando como se fosse Mateus, nós vamos ver mais adiante, ele traz ensinamentos de Jesus que combinam exatamente com o que está dito aqui. Eu tenho me questionado muito sobre a igreja, o funcionamento da igreja, e eu me pergunto às vezes, será que se Jesus voltasse hoje, ele revolucionaria a nossa sociedade eclesiástica, assim como ele revolucionou a sociedade eclesiástica na época que ele veio? Porque Jesus, quando chegou aqui no mundo e estabeleceu o seu ministério público, as pessoas não entendiam o que ele dizia, porque eles estavam tão fixados em outras verdades, que a verdade que ele trazia parecia algo absurdo, algo totalmente contrário àquilo que eles praticavam. E eu tenho me perguntado isso dia após dia, num relacionamento com Deus, que eu sempre, num relacionamento, eu acho que a gente tem que perguntar a Deus, ser franco, e às vezes dizer para Ele: Senhor, eu não entendo isso. Será que isso é a verdade? Eu sei que em Ti está a verdade, mas será que isso que eu estou fazendo é verdade? Tem alguma coisa que não está encaixando muito bem aqui. Porque tem algumas incongruências. Eu acho que muitas pessoas aqui pensam dessa maneira e muitas pessoas se questionam ou questionam a Deus sobre algumas práticas ou a sua própria vida, e eu acho que esse é um exercício muito bom para a gente, porque isso leva ao crescimento. Esse texto de Isaías, eu vou explicar um pouco depois, mas vamos remeter a um outro texto, uma outra passagem do Antigo Testamento que mostra. Eu não preciso ler nenhuma passagem, aliás, eu vou contar uma história e vocês todos conhecem. Moisés é enviado para libertar o povo do Egito. E o povo presencia diversos milagres, ele vê todas aquelas pragas acontecerem, Deus com mão forte, coluna de fogo, o mar se abrindo, e ele finalmente chega à porta da terra prometida, da tão esperada terra prometida. E quando ele chega lá, Moisés manda 12 espias, um de cada
de cada tribo, eles vão lá, inspecionam a terra, vêm, deparam em volta e falam assim: poxa, tá bom para entrar, tá mole para gente. É isso? Não, eles chegam lá e falam assim: olha, a terra realmente é a terra prometida, é a terra que nós gostaríamos de estar. Essa é a terra maravilhosa, sempre sonhamos com ela. Contudo, os homens que lá habitam são maiores do que nós. E nós não temos condição de entrar nessa terra, porque nós vamos perder. Nós somos derrotados. Lá em Isaías agora, quando eu leio esse texto, o povo, em outro momento posterior, está na mesma situação. E ele continua acreditando que os homens são maiores do que ele está derrotado e prefere fugir. Vamos embora, vamos fugir. É melhor a gente pegar as carroças, as carruagens, os cavalos mais rápidos e fugirmos o mais rápido daqui, porque senão esse povo vai acabar com a gente. E por isso Deus fala no final desse verso, que ele fala: contudo, vós o rejeitastes, tudo que eu tenho oferecido a vocês. Porque ele fala que na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Na paciência, na entrega, na tranquilidade está o nosso poder. Porque o poder não vem de nós. Poder vem daquele que vence a batalha, que nunca somos nós. E hoje continuamos nesse dilema. Porque muitas vezes parecemos derrotados, parece que os homens são gigantes, as batalhas são muito árduas, são muito difíceis e nós não temos como enfrentá-las. O dilema do Evangelho, ele apresenta um binômio. E esse binômio é morte e vida. Eu digo, são coisas contraditórias, né? Mas estão sempre juntos. E Jesus apresenta isso. Você tem que entregar sua vida para você poder viver. Aquele que quiser viver morre. O grão, ele usa-se essa ilustração, que o grão, na verdade, para ele brotar, ele precisa morrer. E em Jó, me foi apresentado algo interessante sobre a vida. Em Jó 34, 14, 15, diz assim: se fosse do desejo dele, e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. Se Deus agora, nesse exato momento, desejasse retirar o espírito e o sopro de nós, de toda a humanidade morreria e voltaria ao pó. Eu pergunto para vocês: de quem é a vida que está em nós? A vida que está em nós é de Deus. E existe uma lógica nisso tudo, desde que a gente foi apresentado ao Evangelho e desde que o mundo foi criado, existe uma lógica nisso tudo, porque a vida foi concedida ao homem por Deus. Ele é o Criador de tudo, de toda a terra. Tem uma passagem que fala que antes de Deus fundar o mundo, o plano e o destino do homem já estava traçado por ele. Essa palavra de fundação, ela traduz algo diferente, algo um pouco assim mais profundo do que a gente pensa, porque a gente pensa assim: Deus criou o mundo, Deus, por sua palavra, como é que foi? A gente não sabe, mas a gente tem que entender a ideia de que essa palavra fala em concepção. E para isso eu cito um exemplo de um artista. Vamos imaginar Pablo Picasso quando pintou a Mona Lisa.
E ele chega e olha para uma tela vazia, e eu sei que dentro dele já estava a Mona Lisa. Ele só tinha que executar aquelas pinceladas, e ele foi, de acordo com aquilo que já tinha projetado dentro dele, ele foi e executou a Mona Lisa e desenhou a Mona Lisa. E todo mundo fala, mas é bonito mesmo, é uma obra de arte, mas aquilo foi concebido dentro dele antes de ser impresso numa tela. E aí eu pergunto para você, o mundo, como é que foi concebido? Antes do mundo existir, Deus já havia concebido todo mundo dentro dele. E pela palavra da sua boca, ele fez aquilo ser impresso. E hoje nós temos um mundo maravilhoso, uma obra de arte concebida por Deus, e a gente fala, esse é o Deus, esse é o meu Deus. Se a vida que está no homem é de Deus, a gente achar que a gente tem uma vida é um engano, porque essa vida não é nossa, essa vida é de Deus. E lá no Éden, o homem achou que tinha uma vida. Quando ele foi enganado, ele foi tentado, e se você for lá em Gênesis, você vai ver que ele foi tentado justamente com isso. Se você comer dessa árvore, que é uma restrição a você, uma lei, nós vamos ver que tudo em Deus é pela legalidade, e se você comer dessa árvore, qual a sua tentação? Você vai ter uma vida própria, você vai ser igual a ele. Então, o homem pensou que tinha uma vida naquele momento e que ele podia ser igual a Deus, assim como Lúcifer pensou um dia que poderia ser igual a Deus, e ele vai e come daquela árvore e ele cai em condenação. Ele não tem a vida, ele perde a vida. E qual é a condenação do homem? Certamente morrerás. Pensando aqui, friamente, se o homem não tinha uma vida, e Deus deu uma vida para ele, e de repente ele perde aquilo que Deus tinha dado para ele, está tudo certo? Apagou a dívida? Não, ele entra em dívida, porque ele perdeu algo que ele não tinha, que era de Deus. E ele entra em condenação eterna. A partir desse momento, o homem entra numa dívida que ele não pode pagar, porque ele não é quem concebe a vida, não é ele quem dá a vida, ele não tem vida em si mesmo. E a gente trilha, Deus vai mostrando que a gente não tem condição de pagar, a gente vai mostrando, só que a vida, pela legalidade, ela se paga apenas com vida. Uma vida não pode ser paga com serviço, uma vida não pode ser paga com produto da terra. Uma vida precisa ser paga com outra vida. E nesse momento, aliás, bem antes começou a figura, já começa a ser colocada para a gente com o cordeiro. E o cordeiro é sacrificado, porque o sangue representa a vida. E o cordeiro começa a ser sacrificado pela nossa salvação, uma relação de vida salvando vida. Só que o cordeiro não é um homem, e o cordeiro não tem a capacidade de salvar uma vida humana. Então, todos aqueles que sacrificavam o cordeiro ainda estavam condenados a uma morte eterna, segundo a dívida que não havia sido paga ainda. Só
que o nosso Deus é tremendo. E como ele falou, antes da fundação do mundo, ele já tinha um destino para nós. E ele envia como prometido o Messias esperado. E Jesus vem e entrega sua vida e morre na cruz e derrama o sangue. Só que ele tinha uma vida para dar. Enquanto nós não tínhamos essa vida para dar, ele tinha essa vida para dar. E quando ele entrega a vida dele na cruz, o universo se revoluciona, porque a dívida está paga. E ele toma a chave da morte, restaura a autoridade para guardar e cultivar. Quem era o homem? Ao homem foi dada a autoridade para cultivar e guardar a terra. O homem era o sacerdote, era o detentor, o representante de Deus, o detentor da autoridade sobre a terra. E aquilo tinha sido tirado dele no dia que ele caiu. E agora Jesus vem e restaura essa autoridade. Ele vence a morte não tem mais como segurar. E ele resgata a todos aqueles que antes estavam condenados a uma condenação eterna para pagar uma dívida, porque ele pagou a dívida. E aí eu pergunto para vocês, de quem é a vida que temos? É a nossa? Eu sei que muitos crentes entendem a condição de não ter uma vida. As maiores realizações dentro do Evangelho, se você for perceber, dentro da história bíblica, dentro da história da igreja, os maiores heróis da fé, as pessoas que realizaram em Deus, eram pessoas que entenderam que a vida não pertencia a eles, que a vida pertencia a Deus. E eles não eram detentores de nada. Porque a gente fica nessa briga, né? Tipo assim, a vida é minha, essa vida não, eu vou dar meu tempo, mas meu tempo está muito ocupado. E o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer isso? Se tem tantas coisas em cima de mim. E eu tenho chegado à conclusão de que a nossa oferta é uma oferta muito pequena para Deus. A gente normalmente dá do que sobra, a gente dá do que a gente pode entregar. O exemplo de Caim e Abel é emblemático nesse sentido. Naquele momento, quando os dois vão oferecer a Deus, Caim oferece do fruto da terra, daquilo que ele podia fazer, daquilo que ele podia dar. Ele teve trabalho lá, ele cultivou, ele fez, entregou, e de repente ele acha que aquilo estava pagando algo. E Abel, por outro lado, entendeu que ele não tinha o que dar para Deus, que Deus não pudesse ter. Olha, eu posso trabalhar ao máximo, posso passar aqui na igreja dia após dia, dormir aqui, fazer, sei lá, varrer o chão, pregar aqui, fazer de tudo, e eu não paguei a minha dívida, porque eu não tenho como pagar essa dívida por mim mesmo. E o preço de vida é com vida. E aí Abel entende que Deus era o Criador do universo, que Ele tinha criado todas as coisas, todas as plantas, todos os animais. E por mais que ele fizesse para Deus, ele não poderia pagar nada a Deus. Então ele,
matar o animal e derramar sangue, ele está oferecendo a vida dele. E aí Deus se agrada desse oferecimento, porque é o oferecimento legítimo. Esse é o oferecimento que nos leva a restabelecer a relação com Ele. Nenhum outro oferecimento religioso nos leva a restabelecer uma relação própria com Ele, uma relação real, uma relação de pai e filho. Eu entendo que a dedicação das nossas vidas a Deus é um pressuposto básico do Evangelho. Se nós hoje estamos aqui na Igreja Shalom, ou seja lá em qual igreja for, e a gente ainda não entendeu que o pressuposto básico da nossa conversão é a entrega da nossa vida por completo, nós precisamos continuar a caminhada até que entendamos isso. Pode demorar, mas você pode fugir, não vai ter como fugir disso. Pode tentar, mas não vai ter como fugir disso. Porque o pressuposto básico, às vezes, o pressuposto básico é a entrega da vida. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sonha com uma igreja de realização. E a gente espera que a realização da nossa igreja seja cura, seja libertação de demônio, não estou falando que isso não ocorre aqui não, mas eu estou falando o que a gente espera, porque sempre quando a gente lembra dessas coisas, a gente não lembra dessa igreja, a gente lembra de outra igreja, muito provavelmente de outra época. A gente fala de Azusa, a gente fala do avivamento em Gales, coisas lá de 1800, 1900 e pouquinho. E a gente não entende. Poxa, eu quero chegar lá, cara. Como é que eu posso chegar lá? E aí alguém vira para você, cara, fácil. Dedica a sua vida. Poxa, mas eu tenho muitas coisas, né, para fazer, tenho muitas tarefas e tenho muitos bens, e isso tudo tem dificultado tanto, eu tenho tido tantas dificuldades para me achegar a Deus, eu tenho tido tantas dificuldades para resolver o meu problema, e aí a gente vem para a igreja e o centro do nosso culto não é Deus, são os nossos problemas. Porque nós chegamos aqui e queremos resolver os nossos problemas. E tudo que a gente fala para Deus é: resolve o meu problema, pelo amor de Deus. Não tem aquilo, o ateu falou, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? A gente acha que às vezes, como religioso, a gente resolve o meu problema, pelo amor de Deus. A gente está mais acostumado, a gente fala em nome de Jesus. E aquilo muitas vezes não tem o efeito e o poder que representa. Porque o nome de Jesus é o nome da realização. Quando a gente pega e ora, eu oro para a minha realização, para a realização do projeto de Deus, ou para o que mais? Porque a Bíblia também está escrito que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Mas a Bíblia também na Bíblia também está escrito que quando a gente pedir, a gente vai receber. E onde está a nossa vida nesse tipo de pedido? Porque nesse momento eu vou perguntar, se a minha vida está entregue, qual vai ser o meu pedido? Se a minha vida não é minha, qual é o meu pedido? É o meu pedido ou o pedido da realização do Pai? Jesus, quando veio ao mundo, ele estava pedindo o quê? A realização dele
Por isso ele dizia que ele entregava a vida, ele entregou a vida. Por isso ele disse que a vida dele ninguém tomava, ele mesmo entregou. E vocês sabem o que aconteceu no caminho da cruz? Tem até uma música que eu estava cantando hoje de manhã, nem lembro mais, que eu sou difícil nisso. Às vezes vem, às vezes volta. Ela se identificou comigo, né? Mas eu não vou cantar, eu lembrei a música, abriu o caminho até a cruz, né? A esperança que estava prometida abriu o caminho até a cruz. Parece que está em Hebreus 12, eu acho, 1 e 2. E ali diz que Jesus suportou aquele caminho por causa da alegria, da esperança, daquilo que estava na representação, na realização daquele caminho. E aí eu pergunto para a gente, o que está faltando na nossa igreja? O que está faltando na nossa vida? Se não a realização. Eu dei o título dessa mensagem lá para o Beto. O Beto sempre me pede com antecedência, com alguma antecedência, o título. E ontem eu confesso a vocês que Deus ainda estava falando muito comigo, mas eu falei, Beto, passagem bíblica é essa e o título é Descansar no Senhor. É um lugar de descanso, eu falei para ele. E por que um lugar de descanso? Porque eu tenho crido, dentro de tudo que eu tenho pensado que é incongruente com essa nossa realidade, como cristãos, como evangélicos, eu tenho crido que a gente não tem descansado. A gente não está encontrando esse lugar de descanso. Sabe qual a imagem que me vem à cabeça? A imagem de Jesus deitado dentro do barco, no meio da tempestade, dormindo. E essa imagem eu fico vendo assim, cara, ele estava ali dormindo, enquanto os discípulos estavam desesperados com aquela tempestade, mas ele sabia que a vida dele não estava nas mãos dele. A vida dele estava nas mãos de Deus, a vida dele não era dele, a vida dele era para pagar o preço, tudo iria ocorrer segundo aquilo não que ele queria, mas que o Pai queria. A gente vive dando murro em ponta de faca, né? Essa semana eu recebi... Deixa eu dar um descanso para vocês também, para vocês pensarem aí. Essa semana eu recebi de um amigo, um colega lá do trabalho, um texto sobre organização do tempo. E esse texto, ele dizia, era um texto cristão, e ele tentava organizar o seu tempo, assim, entre cuidado dos filhos, cuidado do casamento, trabalho, não dedica tanto tempo ao trabalho, porque você tem que ter um equilíbrio, igreja, e ele segmentava tudo direitinho. Não vou nem falar da denominação dele, não. Mas, olha só, nós fazemos isso, porque a tendência que a gente tem para sair da teoria para a prática é essa, a gente tenta fazer uma fórmula, botar no papel e tentar falar assim, poxa, se você não está conseguindo fazer isso, então pelo menos faz isso. Mas ele me pediu um feedback, e aí que está a questão. Eu ontem escrevi um feedback para ele, eu nunca escrevi uma mensagem de WhatsApp tão grande. E eu expliquei tudo isso que Deus tem colocado para mim como novidade, porque em outro tempo eu achava também que esses passos eram super importantes, só que eu me lembro sempre da passagem que Jesus diz para Nicodemos que os nascidos do Espírito são como vento.
você o ouve, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vão. Isso me leva a concluir, porque eu acho que isso hoje é tão claro para mim, que Jesus não falou assim de forma enigmática nessa passagem. Isso é tão claro que nos leva a concluir que os nascidos do Espírito precisam ter a vida entregue a Ele. E Ele que vai dizer o tempo que você vai gastar com isso, o tempo que você vai gastar com aquilo, para onde você vai, para onde você não vai. Felipe estava lá, na igrejinha dele, sentado no banco, curtindo lá aquela comodidade toda. E aí Deus fala assim, ó, pega e vai, eu vou mostrar a terra para você. Abraão, pega e vai, eu vou mostrar a terra para você. Atividade. Mas é verdade, Deus mostra a terra. E eu, em outro momento também eu fico imaginando como é ouvir a voz de Deus. Porque é uma caminhada. Deus mandou você ir para a África agora. Eu estou falando para você, Deus mandou você. Aí você fala, eu vou. Mas Deus mandou mesmo? Ele falou comigo, falou com você também? Então, tem que falar. Deus fala conosco. Quer um exemplo bom sobre isso? Grande homem de Deus, Elias. Elias, depois para mim, o maior feito que ele teve na história dele, como profeta, ele vai lá, Monte Carmelo, Deus faz descer fogo, queima o holocausto, aqueles profetas de Baal, todos são aniquilados, são primeiro humilhados pelo poder de Deus, depois aniquilados, e um dia depois, Elias está lá e recebe uma mensagem vinda de Jezabel. Assim como você fizeste com eles, eu vou fazer com você. O que Elias faz? Corre. E aí, nesse momento, eu fico imaginando, quem mandou ele ir? Foi Deus? Quem mandou ele ir? Quem mandou ele ir? Um grande profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus a todo tempo. Quem mandou ele ir? Ele sair dali e ir embora. Foi Deus. E a gente pega Elias deprimido dentro de uma caverna. A Bíblia diz que ele não conseguia nem comer. Quem foi que mandou ele para lá, para a caverna? Foi Deus? E essa semana eu estava meditando sobre esse texto e eu fico imaginando que depois daquela realização toda que Deus faz através de Elias, Elias deve ter pensado de noite, Deus tremendo, eu sou o cara. Pode ser. Mas eu falo isso por verossimilhança, né? Porque isso é muito comum. Verossimilhança. E eu fico imaginando Jesus também, depois que ele alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, pela multiplicação dos pães. E ele termina aquela coisa maravilhosa. Ele sai e vai fazer o quê? Vai orar. Vai agradecer a Deus e vai manter a relação com Ele, para que Ele dissesse o que no outro dia Ele ia fazer, o que depois dali cabia a Ele fazer. Isso é entrega de vida. Eu não estou falando mal de Elias, não, mas eu estou falando que Elias era um homem,
E Elias estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos. E Elias não conseguiu pagar o preço, porque ele não teve uma vida. Não teve uma vida própria que pudesse pagar. Jesus teve, imaculado, sem pecado. E eu olho para a nossa igreja hoje, a igreja Shalom, a igreja, sei lá, vou falar, não vou nem citar as outras, mas a igreja para mim ela é una. E eu olho para a nossa igreja hoje e eu fico pensando, o que está faltando? O que a gente precisa fazer para que sejamos restabelecidos? O que precisamos fazer para que o poder, o evangelho de poder seja sobre nós? E Deus me fala, descansa no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. E o mais Ele fará. Aprende a descansar, aprende a se entregar. A sua vida não é tua. Mas eu garanto a você uma recompensa. No momento em que você entregar a sua vida, todas as coisas vão ser restabelecidas na tua vida. E aí sim você vai ter uma vida, aquela que você pensava que tinha e não tinha. É inconcebível ver dentro de uma igreja uma pessoa com depressão. É inconcebível ver um lar dentro de casa, dentro de uma igreja, um casal com um lar sem paz. É inconcebível ver dentro de uma igreja filhos desviados. A Bíblia fala que pelos frutos vos conhecereis. E dentro dos frutos das nossas vidas está a nossa identidade como cristãos, como realizadores do Evangelho. A nossa motivação está em realizar. O caminho diferente não leva à realização, mas o caminho certo leva à realização. Se não estamos realizando, provavelmente estamos no caminho errado. Se nós estamos em depressão, estamos no caminho errado. Eu tenho experimentado algumas coisas, algumas experiências eu tenho tido algumas experiências sobre bens. Coisa tremenda. E eu dou graças a Deus, porque por mim mesmo eu não conseguiria aprender isso. Deus tem me mostrado, Deus tem tirado, Deus tem me colocado num eixo. Eu tive um sonho já um tempão atrás, que eu estava num lugar e eu aparecia sem nada, sem bem nenhum, não tinha como pagar uma refeição, fiquei com fome, fui pedir um trabalho. E nesse trabalho a pessoa era só troca de comida, e eu comia, trabalhava, daqui a pouco eu até hoje entendo, porque depois de um tempo eu adquiri uma posição de liderança dentro daquele trabalho, e hoje eu entendo por quê, porque nós precisamos ser líderes nessa sociedade, não necessariamente ter bens. E naquele momento em que eu acordo após esse sonho, era um regozijo que eu não experimentava há muito tempo, principalmente naquela época. Era uma leveza de problemas, ou você trabalhar e comer, sem ter que administrar bem, sem ter que se preocupar com o ladrão, sem ter que se preocupar com aquele que está tentando tirar aquilo que é teu, parece que é teu, mas não é teu. A partir do momento que você entende que o que você tem é de Deus, e que você é apenas um mordomo daquilo que Ele deixou sobre você, para você cuidar, a paz chega à nossa vida, a liberdade chega à nossa vida. E a partir desse momento eu entendo que os meus filhos não são meus, são dele.
A minha casa não é minha, é dele. O meu carro não é meu, é dele. O meu trabalho não é meu, é dele. Tudo, em tudo, eu entrego a minha vida. Eu não sei se eu terminei a história do texto, se eu expliquei, mas eu falei isso tudo para ele. Eu falei porque eu achava que o perigo nisso tudo, da gente aderir a fórmulas de organização, está em a gente não entregar a nossa vida. E a nossa vida ela precisa ser direcionada dia após dia. Só que eu fui explicando item por item, porque ele falava de família, eu falava, a minha família, eu entendo que é dele. A minha relação conjugal com a minha esposa é uma relação em que eu estou ali para santificar a minha esposa. Ela está ali para me santificar. E nessa relação de amor, eu louvo o meu Deus. Os meus filhos, enquanto eu estou educando eles, eu não estou educando eles para o mundo, eu estou educando eles para Deus. E o que eu quero que eles sejam conhecedores do Pai, amigos do Pai, pessoas que se relacionam com o Pai, que têm uma vida e não uma condenação eterna. Enquanto eu estou na minha igreja, eu estou louvando a Deus. Enquanto eu estou no meu trabalho, eu quero fazer o melhor possível, porque eu quero ser exemplo para que as pessoas, quando olhem para mim, vejam não a mim, vejam a Jesus. E com isso, a realização do Evangelho está ali também no meu trabalho. Sabe o que ele respondeu depois desse e-mail? Ele falou, tenho aprendido muito só observando você. Eu não estou falando isso para minha glória, não. A semana, anteontem também, eu recebi uma mensagem de uma outra pessoa que eu não vejo há muito tempo, que a gente morou assim na mesma rua, e ela mandou uma mensagem para mim, e ele falou, poxa, eu estava conversando com minha mãe ontem, e minha mãe lembrou de você, e ele falou tão bem de mim, que aquilo dentro de mim me soa assim, cara, eu estou evangelizando essa pessoa ainda hoje. O próprio Edson, né? Edson, amigão nosso, está visitando a gente aí, ele me mandou uma mensagem essa semana, e eu fiquei muito alegre com a sua mensagem, sabe? E ele falou assim, continua uma bênção, né? E eu vou te falar, cara, lembrei, indo para o Rio, para o trabalho, eu lembrei de você e chorei, cara. Chorei porque eu lembrei que no meio daquela turbulência toda que a gente passou, a presença de Deus estava sobre a gente. E eu olho para você, eu não tenho isso aqui para falar de você, cara. Para o mal, só para o bem. E eu acho que a nossa comunidade, ela funciona assim, ela funciona um alimentando o outro, em realização do Evangelho. E isso é o que nos motiva, porque nós chegamos aqui no domingo, e a gente não vem arrastado. A gente está falando para as pessoas na rua, a gente não está falando arrastado. A gente está falando porque existe um regozijo no caminho até a cruz. Existe uma esperança no caminho até a cruz, uma alegria que nos é dada dia após dia, mediante entrega. Eu lembrei do teu caso também, aquele dia que você foi, que o ladrão, o Wilmar, irmão nosso, ele sofreu um assalto há um tempo atrás, ele era novinho no Evangelho, né, aqui na igreja, e o assaltante foi conversando com ele, e ele só... Você sabe que a gente carrega o Espírito de Deus dentro de nós e sobre nós, e a ideia é que quando a gente chega num lugar, aquele lugar seja todo contaminado pela presença de Deus, não porque a gente fala, não porque a gente faz, mas porque a presença de Deus está sobre nós. Por isso que pessoas, sem eles fazerem nada, as pessoas passavam na frente da igreja de Azusa,
E as pessoas caíam endemoniadas. Ninguém fazia nada. Mas a presença de Deus estava tão forte naquele lugar que só das pessoas passarem ali, elas se convertiam, elas deixavam drogas, o Bill Johnson, ele conta o testemunho que o filho dele foi para perto de um shopping, na rua, começou a louvar na rua, e as pessoas iam deixando as drogas lá. Nós carregamos a presença de Deus, e nesse exemplo, ele foi assaltado, o assaltante ia levar ele, depois ele teve a revelação que era até um livramento de morte mesmo, de morte horrível, e a única coisa que ele, na hora, ele entendeu que poderia falar para o assaltante foi o seguinte: você não sabe, cara, nada disso aqui é meu, isso aqui é tudo de Deus, eu estou nas mãos dele, é Ele que guia a minha vida. Quer levar? Pelo meu raciocínio humano, eu gostaria que não. Mas as minhas coisas, a minha vida está nas mãos de Deus, a minha vida é dele, as minhas coisas são dele. Se você levar, eu estou entendendo que Deus que está permitindo. Eu já pedi a Ele para não, mas se Ele te deixar levar é porque tem um propósito maior nisso aí, eu vou entender que Ele está conduzido na minha vida. E é dessa forma que eu convido vocês, a partir de agora, a entregarem mais uma vez as suas vidas a Deus. Não aquilo que lhes sobra, porque a gente pensa que está pagando a Deus com dízimo, com oferta, com trabalho, com ativismo. Eu já vi muita gente ser ativo na igreja e se esconder. Eu não preciso ter uma relação real com Deus para estar dentro de uma igreja. Eu posso trabalhar em 1000 coisas aí e nem falar com Deus. O Evangelho é lindo e a gente compreende o Evangelho. Só que também a maior limitação do crente está entre as duas orelhas. Eu convido vocês a deixar esse peso para trás, toda essa carga negativa que foi impressa nas suas vidas, todo esse negativismo dizendo que não é bem assim, que é mais ou menos, que você pode entregar só uma partezinha e as coisas vão acontecer, que o que você já faz já é muito bom, já é mais do que a maioria. Eu convido a vocês a entregarem suas vidas toda, 100%, faz o que o Senhor quiser com a minha vida hoje, Deus. A partir de hoje, eu não quero ser um crente mediano. Eu me enganei, eu pensei que eu tinha uma vida, mas eu não tenho uma vida, a minha vida é sua. Eu oferto pelo sangue que foi derramado na cruz. Eu convido vocês agora a virem aqui à frente num ato de fé, num ato de amor. O amor de Deus é incondicional. O amor ágape, o amor que a gente prega, é um amor incondicional. E eu ouvi essa semana um exemplo interessante sobre o antônimo do amor. E a gente tende a dizer que é ódio, né? O antônimo do amor é o ódio, o contrário do amor é o ódio. E a pessoa, ela colocava de uma forma revolucionária: olha só, o contrário do amor não é ódio, é egoísmo, porque Deus é amor, e a realização de Deus é a entrega, é o dar. A partir do momento que você resolve não entregar, não dar, você está sendo egoísta e você não está praticando o amor. Em outro momento também, dando aula na escola, na Esforce, eu revendo
A carta de Jesus para a igreja de Éfeso, ele diz lá: retoma o seu primeiro amor, retoma a entrega, entrega a tua vida de novo, porque senão, assim como caíste, retirarei de ti o teu candeeiro, a tua luz. Vem aqui para restaurar essa luz na sua vida, por favor. Em nome de Jesus. Há um lugar de descanso